Olha, o oeste do estado do Paraná está muitíssimo bem representado quando nós falamos de trabalhadores em cooperativas. Haja visto que grandes cooperativas do estado do Paraná estão aqui no oeste do estado. Nós estivemos na última semana, eu acompanhado do companheiro Emerson Roberto da Silva, em Minas Gerais, lá na cidade de Patos de Minas. E até inclusive essas imagens, as quais os senhores estão vendo aí, olha, uma gigante em defesa da classe trabalhadora, é o trabalho da FENATRACOP, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativas. Numa demonstração de união, força e de muita organização, a Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, a FENATRACOP deixou claro no movimento realizado em Patos de Minas, que não está brincando quando o assunto é defender os direitos dos trabalhadores em cooperativas. Sob o comando do delegado sindical Yuri German e do diretor jurídico da FENATRACOP, Rafael Miguel, a federação deslocou-se para Patos de Minas e junto foi uma mega estrutura com caminhão de som, dirigentes sindicais e advogados que percorreram as cooperativas com a finalidade de mobilizar os trabalhadores contra a tentativa de um grupo de pessoas de dividir a categoria naquele estado. Os trabalhadores em cooperativas do estado de Minas Gerais já têm o seu sindicato legítimo há cerca de 17 anos e o pessoal do Sintracop luta em defesa do direito dos trabalhadores. E eles dizem o seguinte: não podemos admitir que agora, depois de tantas lutas e conquistas, pessoas que não estão comprometidas com os trabalhadores e sim de olho somente na guia de arrecadação, venham atrapalhar o trabalho que vem sendo realizado em Minas Gerais. E o pessoal de Minas Gerais agradeceu ao presidente da FENATRACOP, o Mauri Viana Pereira, que nunca mediu esforços aí para estar auxiliando e defendendo a categoria dos trabalhadores em cooperativas. Eu quero aproveitar no programa no dia de hoje, quero colocar no ar um material sobre a Federação Nacional nas Minas Gerais e eu quero abrir o nosso material no dia de hoje com a participação do Marcelino Botelho. Marcelino Botelho é o presidente do Sintracop das Minas Gerais, porque o programa esteve lá com exclusividade para a televisão, para acompanhar tudo isso. E veja o que fala o presidente do Sintracop de Minas Gerais, Marcelino Botelho, sobre esta ação da FENATRACOP no estado. Coloca no ar. Uma história de covardia, de malandragem, de vontade de se dar bem, do interesse individual, pessoal, sobre a vida das pessoas, né? O sindicato representa muitas pessoas, representa o trabalhador, suas famílias, seus filhos, futuro deles. Não é para brincar com isso não é para vir uma pessoa para se dar bem com um bando de malandro e tentar fazer na marra um sindicato, impedindo o trabalhador de participar. Hoje aqui o trabalhador de cooperativa, a FENATRACOP, meus amigos de coração, mais o Sintracop junto, do Brasil inteiro e o trabalhador acima de tudo, de Minas Gerais, encheram isso aqui para dizer um não para o nojento país que a gente vem vivendo, de malandragem, de acordo, de manobra, que ninguém aguenta mais nem assistir um jornal nacional. E o trabalhador pode ver ao vivo e a cores que malandro tem para todo lado nesse Brasil. Isso precisa acabar. E para acabar é dizer o não. Dizer o não àquilo que a gente não concorda com os valores da nossa vida. Hoje o trabalhador saiu daqui unido. A FENATRACOP está mostrando para todo o Brasil a sua força, seu poder de mobilização, a sua capacidade de convencer as pessoas, porque vive da verdade. A liderança nossa, o presidente Mauri, sempre foi um dirigente sindical que viveu da verdade, que fala a verdade. E essa escola é a escola que eu faço parte dela. Também vivo da verdade. E o trabalhador unido e forte, quem ganha é ele, não é o sindicato, não sou eu, quem ganha é ele. A partir de agora, o que fazer? O que fazer? Nós vamos unir mais ainda o trabalhador, nós vamos continuar fazendo essa união, essa força, para que mais malandros, outros malandros não venham atrapalhar a vida de ninguém. Vamos respeitar o pai de família, a mãe de família, não vamos fazer ninguém mais viajar 400 quilômetros, que não for para uma assembleia alegre, feliz, democrática, aberta, com acesso público e restrito de todo trabalhador. É isso que nós vamos fazer e continuar lutando por ele, agora muito mais, porque nós sabemos do amor e do valor que ele tem com a entidade sindical dele. Muito obrigado, meu companheiro Marcelino Botelho,
é presidente do Sintracop nas Minas Gerais e também é vice-presidente da Federação Nacional, a FENATRACOP. Agora eu quero que os senhores acompanhem a entrevista do Evaristo Luns. Ele é presidente do sindicato no Espírito Santo e os trabalhadores do Espírito Santo, em apoio aos trabalhadores das Minas Gerais, estiveram também unidos nesta batalha. E veja o que falou o presidente do sindicato do Espírito Santo em Minas Gerais aqui para o programa. O que é que você viu aqui em Minas Gerais? Eu vi realmente a justiça para o trabalhador. Hoje é um dia que vai ficar marcado na história do sindicalismo. Outro sindicato, primeiro foi no Espírito Santo, agora aqui em Minas Gerais. Eles estavam querendo fundar um sindicato onde quem seria beneficiado, além deles mesmo, para manter a estabilidade, iria ser beneficiado os patrões. Mas os trabalhadores mostraram que o Sintracop de Minas Gerais está trabalhando e mostrou eles aqui presentes. Então os trabalhadores falaram não à divisão, e nós apoiamos tudo isso aqui. E a federação e todos os sindicatos que fazem parte da federação continuará sempre apoiando quando tiver esse tipo de manifestação. São companheiros importantes numa luta muito justa em favor do trabalhador em cooperativa no país. O Fábio Fortes é agente sindical do Sintracop das Minas Gerais e também conversou aqui para o programa, explicando da ação, falando sobre a ação e também a defesa do trabalhador. Ouça aí Fábio Fortes do Giro Agora. Vamos falar um pouco sobre esta ação sindical aqui em Patos de Minas. Como é que você viu? Eu vejo isso, tem uma vergonha, isso tudo que aconteceu aqui, e tudo em detrimento de tudo que o país está passando. E o que aconteceu foi uma tentativa de golpe. 2 ou 3 pessoas de uma cooperativa específica, tentando proteger o seu emprego, tenta fazer um desmembramento de um sindicato que deu totalmente errado. Porque a massa de trabalhadores está com o Sintracop de Minas Gerais, veio aqui e mostrou o trabalho que o Sintracop de Minas Gerais tem feito em benefício dos trabalhadores. Agora, é claro, houve a necessidade de uma mobilização aí de todo o estado, né? Não, na verdade, de todo o Brasil. O Brasil inteiro, juntamente com a FENATRACOP, tivemos que trazer companheiros do Brasil inteiro para nos ajudar nessa batalha aqui. E vieram cooperativas de todo o estado de Minas Gerais, trabalhadores de todos os estados de Minas Gerais, de Unai a Frutal, para vocês terem uma ideia, deslocando várias mães de famílias, pais de família, nessas estradas perigosas, por causa do interesse de 2, 3 pessoas. Houve a necessidade da presença da polícia? Houve a necessidade da polícia militar, vários seguranças particulares, em detrimento de uma pessoa que quis desunir a categoria. Em uma ação desigual, em uma ação cheia de injustiça, tentavam um golpe contra o Sintracop das Minas Gerais. Para entendermos sobre a injustiça, nós conversamos com um trabalhador, o Jaci Macedo. Ele é trabalhador, ele foi até o local para votar e não conseguiu adentrar no recinto. E conversou também com o Giro Total, com o programa naquela oportunidade. Acompanhe. Como é que é seu nome? Jaci Macedo. Jaci, você mora onde? Moro em Paracatu. Você veio para o evento por quê? A gente veio para o evento, né, porque a gente teve conhecimento que está abrindo outro sindicato, né, então a gente é contra a abertura de outro sindicato. E nós somos muito satisfeitos com o sindicato que nós estamos atual, que é o Sintracop. Você entrou para votar? Não entrei para votar. Impedido? Eu não entrei, mas fiquei sabendo que impediram o pessoal de entrar e eu peguei e me recuei também, não fui para... Acabou fazendo a viagem, é claro, não à toa, mas acabou sendo impedido. Né, acabou sendo impedido, tirando os direitos da gente, né. É importante que você que está acompanhando o nosso programa agora, você acompanhe a entrevista da Mariana. A Mariana é trabalhadora em cooperativa no estado de Minas Gerais e quando ela estava dizendo não a esse movimento da fundação de um novo sindicato nas Minas Gerais, esta jovem acabou perdendo o seu emprego. Diante a essa injustiça, o programa foi também ouvi-la. E olha, acompanhe a história, por que esta jovem foi mandada embora e por que da legitimidade desta guerra em favor do trabalhador nas Minas Gerais. Veja esse depoimento.
O que aconteceu? Qual é a sua história entre sindicato e trabalho em cooperativa? Eu já ia fazer 5 anos de trabalho no Cicobi Credipatos. Comecei lá como estagiária no departamento de cobrança e também departamento jurídico. Fui contratada depois de 1 ano e meio e hoje eu era coordenadora desse departamento. Aí teve uma saída sua. O que aconteceu? Assim, claro que o motivo pelo qual me demitiram não foi abertamente esse motivo, né? Porque eles não falariam isso. Ocorre que a cooperativa estava passando por um período de eleição para conselho, no qual os funcionários acabaram se dividindo e se posicionando, né? Pela chapa da atual administração e também por uma chapa de pessoas que gostariam de entrar para compor o novo conselho. Eu fui uma das que me posicionei contra a atual administração, abertamente, né, dei a cara para bater e estava disposta a sofrer as consequências. Outro grupo de funcionários que também deu a cara para bater em favor da atual administração não se conformou e resolveu criar um sindicato para garantir estabilidade. Tanto que eles tentaram abranger de Frutal a Unai, todo o Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, mas todos os membros dessa chapa pertenciam unicamente ao Cicobi Credipatos, que eu estou relatando aqui esse problema político. Então, assim, a gente não viu o cunho de favorecer o trabalhador, apenas interesse pessoal. E você teve a oportunidade de votar? Eu tive a oportunidade de votar. Eu tive a oportunidade de votar porque eu fui orientada pelo sindicato a agir de determinada forma. Porque eu fui demitida na quarta-feira, era para eu ter feito o exame demissional e ter dado baixo na minha carteira ontem. Por sorte, né, o pessoal do sindicato já estava vindo, me reuni com os advogados e fui orientada a adiar o exame demissional para ter o direito de vir votar ainda hoje. Nós da imprensa não tivemos acesso ao local da votação. O que é que você viu? Qual foi o cenário? A primeira dificuldade que a gente percebeu é porque foi feito num segundo andar também de uma unidade sindical já existente, né? E a gente já vê um ponto crítico. Um segundo andar sem acessibilidade, uma escada com uma certa dificuldade, né, para subir. Hoje, por sorte, a gente não tinha nenhum colaborador com deficiência. Mas se algum colaborador com deficiência quisesse vir votar, ele teria seu direito dirimido, ele não conseguiria votar. A gente tirou até algumas fotos depois, posso passar para vocês. Lá dentro era um local muito pequeno, muito apertado, acho que eles não esperavam toda essa movimentação do pessoal tá vindo votar, porque eles tentaram fazer uma eleição realmente escondida, com editais publicados em cima da hora. E poucas cadeiras, a maioria do pessoal ficou em pé, mas por sorte, né, como não era praticamente unânime, a assembleia durou 2 minutos e 39 segundos gravado no celular. Parabéns pela atitude, parabéns pela coragem e, é claro, a federação está junto contigo. Muito obrigada, eu agradeço muito o apoio da federação, dos advogados. Eu não fui a única demitida, eu tive uma outra colega também que foi demitida pelo mesmo motivo. O gerente direto dela fazia parte da chapa, ela afrontou o gerente perguntando mais sobre a chapa e também foi demitida. E a gente via o temor de todos os funcionários diante de se posicionar, porque embora a diretoria fale que não, está implícito esse apoio, porque o meu gerente administrativo foi advertido com uma notificação de que ele estava orientando alguns funcionários contra a chapa e nenhum fundador da chapa foi advertido. Então, se a diretoria realmente está em cima do muro, não vai se posicionar, porque tem notificação para o não e não tem notificação para o sim. Então, eu queria agradecer muito também o pessoal do sindicato pela orientação, por não nos deixar na mão. Nós já solicitamos a reintegração de cargo e eu acredito que dentro em breve a gente pode estar voltando ao quadro de funcionários da cooperativa. É uma história, claro, e nós estivemos lá acompanhando em Minas Gerais toda esta história e acompanhando os trabalhos da Federação Nacional, da FENATRACOP. Eu quero colocar no ar também a participação do Rafael Miguel, que é dirigente sindical, e em nome da Federação Nacional esteve lá junto com guerreiros sindicais em Minas Gerais. E ele também conversou com a reportagem do Giro Total. Qual foi a missão do Mauri Viana, presidente da Federação, com relação às Minas Gerais? Mauri convocou todos os dirigentes sindicais no Brasil, né, no último dia 8. Nós estamos na frente, na coordenação, eu e o Yuri, para nós acompanhar a Assembleia, dar segurança do pessoal, dar segurança dos trabalhadores na Assembleia, né,
Para quê? Para a Assembleia corresse tudo normal. Infelizmente, o espaço era pouco, o espaço é mínimo, cabia em torno de 30 pessoas sentadas. Nós conseguimos elevar para 84 pessoas, elevamos para 84 pessoas em pé, né? Então, tipo assim, além do edital publicado errado, que é publicado no último dia 6 agora, sem validade nenhuma, né? Então, o que acontece? Só foi permitido a entrada de pessoas trabalhando em cooperativa de crédito, trabalhador em cooperativa de crédito. Adentramos com essas pessoas, pessoal, demorou muito na questão de entrada, na questão de olhar se o cara era funcionário ou não. Tipo assim, estava no papel deles, né? Mas, como dirigentes sindicais, tudo tranquilo, tudo correu bem. A Patrícia, que publicou o edital, nem sequer tocou no microfone, não foi ela que leu o edital. Então, tipo assim, era mais uma farsa de uma assembleia falsa, que nós conseguimos desmantelar esse pessoal que só quer arrecadar de cooperativa de crédito aqui no estado de Minas Gerais. Eu quero trazer a participação também aqui no programa do companheiro Yuri Germa. Yuri Germa é delegado sindical da Federação Nacional da FENATRACOP no Rio Grande do Sul e esteve lá na coordenação dos trabalhos em Minas Gerais. E também, é claro, estava lá para dizer não ao golpe da divisão e sim à união no Estado. Acompanhe. O Rio Grande do Sul esteve aqui em apoio à federação nas Minas Gerais. O que é que viu? O Rio Grande do Sul sempre está presente em tudo que é evento da FENATRACOP, até porque temos um papel importante junto com os trabalhadores, junto com os dirigentes da FENATRACOP, né? Sempre lembrando meu amigo, companheiro e comandante Mauro Viana, né, que pensou esse projeto todo e criou essa divisão, né, de trabalho, que é o grupo nosso, que nós estamos se deslocando sempre quando precisar. Rio Grande do Sul participa da mesma forma que Santa Catarina, que o Paraná, que o Mato Grosso, enfim, como todo mundo, né? Nós vimos aquilo que tem se repetido cada vez mais no Brasil, que é a tentativa de dividir os trabalhadores, a tentativa de ter interesse só meramente financeiro ou a serviço dos patrões. O Brasil passa por uma crise de identidade política, uma crise institucional, e nós somos os trabalhadores, somos os que mais somos afetados. Agora, nós trabalhadores temos que ser inteligentes para trabalhar no sentido de que é importante unir, é importante lutar e é importante e é bonito ser trabalhador e ser feliz. Obrigado. São relatos e histórias de companheiros que estavam em Minas Gerais durante esta semana, porque após a publicação de um edital que dizia da fundação de um sindicato para a divisão de forças do Estado, a Federação Nacional, a FENATRACOP, reuniu delegados sindicais de todo o país para fazer uma forte atuação lá em Minas Gerais em favor do Sintracop. E você vai ouvir agora a história de um trabalhador, do Jeremias de Oliveira. Ele é funcionário de uma cooperativa de crédito no estado de Minas Gerais, onde ele tem como sindicato o Sintracop das Minas Gerais, e este rapaz também estava sofrendo com patrões lá no local. Você acompanha essa história porque juntos estivemos e está aqui no programa agora. Alguns funcionários me procuraram, sabe, falando sobre a respeito dessa criação desse sindicato. Assim, eu não faço parte do sindicato. Você tem que perguntar quem está criando o sindicato, né? Só que quem estava criando o sindicato, a Patrícia, começou a fazer só por zap para alguns funcionários, sabe? Outros ficava, né? E só para assim, é para votar assim, votar assim. Mas espera aí, votar assim para quê? Tem alguma finalidade? Quer que você explique isso para... Aí ela me procurou, perguntou por que eu era contra. Assim, eu não sou contra, eu falei. Eu posso ser a favor, desde que você reúne os colaboradores, explica a eles quais as vantagens, desvantagens, porque a desfiliação do Sintracop. Ela não quis falar, não, isso aí é só para uma prévia, que isso aí vai demorar 2, 3 anos. Não, mesmo que seja prévia, eu quero que faça isso. E ela não quis fazer. Aí eu comecei, assim, eu como funcionário que pertence a Sintracop, eu não vou tirar meu direito de um sindicato que está há muitos anos aí, sempre deu apoio para a gente, para um sindicato que está começando agora e que a gente vê a finalidade é para garantir o emprego deles. Aí eu comecei a conversar com alguns servidores, alguns colaboradores, que eram de minha confiança, e alguns chegou no pé dela e ela me chegou no diretor e falou que eu estava usando o meu cargo para me intimidar colaboradores para votar não.
E não foi a verdade. Só assim, ó, eu dei a minha opinião é essa. Se quer ouvir a minha opinião, eu sou contra por isso. E através disso aí, eu fui chamado pela editoria, onde que falou que eu estava usando o nome da cooperativa, por causa do meu cargo de gerente, para intimidar os servidores para votar, os colaboradores para votar contra a criação. Assim, eu não intimidei ninguém, eu dei minha opinião. Agora, se você está falando que eu intimidei, é a palavra dos 6. Aí me deu uma suspensão de 6 dias, de 5 dias, então estou afastado 5 dias das minhas funções na cooperativa. Mas deixar bem claro que a minha opinião é por não ter divulgado o novo sindicato, mensagem nenhuma sobre a criação, eles queriam uma criação que eu entendi, é minha opinião, tá? É que é para ter emprego garantido para não poder ser mandado embora. Eu nem sei quem vai ser mandado embora, o presidente nem entrou ainda, tá? O novo presidente. Eu sou gerente, não tem essa força de para que vou mandar embora, ninguém manda embora não. Então não tem como intimidar ninguém. Agora estou aí, tranquilo aí, né? Graças a Deus o Sintracop ficou aí, que é a minha categoria, que é o meu sindicato, e daqui 6 dias estou voltando à minha normalidade, tá? E quero agradecer o pessoal que veio aqui, a turma que veio aqui votar contra, certo? Deixar bem claro que eu não intimidei ninguém. E eu quero, para fechar o programa com relação ao estado de Minas Gerais, inserir no programa agora a participação do advogado de Sintracop das Minas Gerais, que fez questão de falar aqui no nosso programa. Por quê? O pessoal que estava na tentativa da fundação de um sindicato para dividir as forças dos trabalhadores lá em Patos de Minas Gerais, eles não permitiram a presença e a entrada de advogados dos trabalhadores no evento. Só para termos noção de um fato. Não permitiram a entrada de integrantes do Ministério do Trabalho e Emprego. Também não. E não permitiram a entrada de um cartorário no local para registro de uma ata. Lamentável. E fizeram um evento onde aproximadamente 100 pessoas cabiam no local, no salão. E haviam mais de 300 pessoas no local do evento. Só para se ter uma noção do que estava acontecendo no estado de Minas Gerais. E aí, é claro, o Sintracop entrou em ação, a Fenatracop entrou em ação e impediu que uma barbaridade acontecesse em Patos de Minas nessa semana. O advogado do Sintracop relatou tudo pra gente aqui no programa. Doutor, o que é que o senhor viu hoje? Foi uma vitória do trabalhador. O trabalhador, mais uma vez unido, conseguiu derrotar uns aventureiros que estão sempre aparecendo aí na categoria. Nós temos que continuar mobilizando, e não só aqui em Minas Gerais, no Brasil inteiro, com a ajuda da Fenatracop e de todos os outros sindicatos do Brasil. Houveram alguns impedimentos, doutor. Uma arbitrariedade total, né? Não deixaram trabalhadores credenciados entrar, não deixaram o cartorário, o rapaz que vai lavrar a ata das ocorrências entrar, e um absurdo total, não deixaram os advogados da Fenatracop e do Sintracop entrar. O advogado, ele trabalha na defesa do trabalhador, ele tem livre acesso para a garantia dos direitos do trabalhador. Agora, o trabalhador realmente compareceu. O trabalhador compareceu em massa, é isso que nós temos que elogiar. Mas a nossa categoria... Para que o trabalhador em cooperativas fosse defendido no estado de Minas Gerais, houve a necessidade da Polícia Militar do estado de Minas, houve a necessidade da Fenatracop no país, houve a necessidade da ação do presidente Mauri Viana Pereira, houve a necessidade do Sintracop de Minas Gerais, que foi eficiente mais uma vez, houve a necessidade do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, houve a necessidade do corpo jurídico da federação, através dos senhores advogados da Fenatracop, e houve a necessidade desta ação de forças dos nossos dirigentes sindicais de todo o país. Lá estivemos como dirigente sindical e também como jornalista acompanhando esse fato para que nós pudéssemos relatar aqui no programa, para que este fato pudesse ganhar o país, porque lamentavelmente queriam tirar o direito do trabalhador, queriam dizer sim a uma divisão, queriam dizer não a uma participação do povo, e o povo acabou dizendo não para esta divisão.
Parabéns, trabalhador em cooperativa no estado de Minas Gerais. Parabéns ao trabalhador em cooperativa do país que tem a Fenatracop como a sua protetora, a sua guia maior. Porque desta forma nós tivemos direitos preservados. E estamos acompanhando tudo o que acontece em todo o país com relação a trabalhadores em cooperativas para que nós possamos relatar aqui no programa.